Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 4 de junho de 2020, às 20 horas e 50 minutos, iniciando a nossa gravação do meu encontro com meus amigos, meus alunos do quinto período do curso de Direito da ProMinas. Estamos aqui hoje, no dia 4 de junho de 2020, ainda na modalidade remota, por conta dessa excepcional situação que estamos nos deparando, dada a pandemia do coronavírus, o que nos impede de estarmos encontrando pessoalmente, mas conforme reforço sempre aos alunos, não nos impedirá, em hipótese alguma, de seguirmos nessa nossa jornada que aprofunda a cada dia a caminhada em processo civil. Hoje, comunicando já, reforçando verdadeiramente o comunicado, todo o nosso encontro está sendo inteiramente gravado e, posteriormente, estarei disponibilizando essa nossa aula lá no Google, lá no Pincel Atômico, Google Classroom é outro local, no Pincel Atômico, através de um estudo dirigido, vou estar disponibilizando para vocês, alunos da Prominas, e também lá no meu canal do YouTube, para todos os meus alunos como um todo, e também para meus alunos da Prominas, conseguirem acessar e assistir de onde estiver, tá bom? Reforço também, perdão, que desde hoje de manhã, para os meus alunos da Prominas, já está disponibilizado, perdão, engasguei com a água, meu Deus, já está disponibilizado, meu Deus do céu, já está disponibilizado um material de apoio lá para meus alunos da Prominas, no Pincel Atômico, que é a letra da lei, para a gente caminhar, para a gente aprofundar esse conteúdo de hoje, tá bom? Também comunico que estou ao vivo aqui, lá no nosso Pincel Atômico, na modalidade de aula ao vivo, para eventualmente, se alguém se sentir mais confortável, gostar mais de escutar a aula por lá, assistir por lá, enquanto lá é só no áudio, aqui tem o vídeo, o áudio, e tem uma interação maior, que diz respeito a essa caminhada aqui que vamos ter hoje, tá bom? Meus amigos, uma pergunta. Na última aula, nós falamos sobre, na última aula aqui de Processo Civil 2, nós falamos sobre audiência de instrução e julgamento, né? E tratamos sobre os detalhamentos que envolvem esse momento, que, igual eu falei com vocês, será determinado naquela situação, naquela hipótese do processo, ter por necessidade a realização da produção de prova oral. E essa prova oral vai ser colhida, em regra geral, dentro da audiência de instrução e julgamento. E falei que tem a questão dos depoimentos das partes, prova testemunhal, tem também, quando é necessário, quando é cabível, quando é possível, a perícia, as análises e eventuais esclarecimentos do perito e dos assistentes, o juiz preside, aí falamos sobre todos aqueles pontos e batemos cada um deles a chegar ao final, depois das alegações finais, chega o momento da decisão. O juiz, lá na audiência de instrução e julgamento, teoricamente tem que dar a sentença na hora, mas nós vimos que, por muitas vezes, não é o que normalmente acontece, e aí o processo vai concluso para que o juiz, no prazo de 30 dias, que é o prazo que está na lei, venha a proferir a sentença. E aí, a sentença, ela finaliza o processo. O que seria efetivamente a sentença? Se nós formos pensar, o próprio juiz, se nós pegarmos o Código de Processo Civil, o nosso CPC, ele fala que o juiz tem basicamente três grandes atos dentro de um processo. O juiz, ele profere despacho, decisões interlocutórias e sentenças. O despacho não tem caráter decisório, é meramente para impulsionar o caminhar do feito, é para impulsionar o trâmite do processo para ele seguir. A decisão interlocutória, ela tem esse caráter decisório, mas ela não põe fim ao processo, em regra geral. E aí, exemplos, por exemplo, de decisões interlocutórias. A decisão que concede a justiça gratuita, que nega a justiça gratuita, que concede ou nega tutela de urgência, entre outras, poderíamos exemplificar aqui, mas aqui é só para a gente lembrar do que se trata a decisão interlocutória.
E também nós temos as sentenças, que são aquelas decisões que põem fim ao processo. Só que quando eu falo de sentença, nosso bate-papo hoje vai estar a partir do artigo 485, eu tenho dois tipos de sentença, duas grandes modalidades de sentenças aqui elencadas no CPC. Aquelas que se chamam sentença com resolução de mérito, e aquelas que recebem o nome de sentença sem resolução de mérito. Então, nós temos essas duas grandes modalidades de sentenças que estão estabelecidas lá no nosso Código de Processo Civil, tá bom? Hoje, nós vamos tratar sobre elas e vamos tratar também sobre os aspectos que envolvem a coisa julgada. Só um instante, eu estou colocando aqui a nossa chamada automática para a gente poder seguir. Um instante. Maravilha. Só terminando de colocar, que ele já faz a chamada automática e fica mais fácil para a gente. Maravilha, já está conectado. Pessoal, e aí em relação à sentença, como estamos falando aqui agora, ela pode vir na forma de sentença com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Se pegarmos o CPC, Código de Processo Civil, lá no artigo 485, coloca para a gente a situação daquelas que seriam elencadas pela lei, pelo Código de Processo Civil, da sentença que o juiz não resolve o mérito, tá bom? São 10 incisos. Primeiro, nós vamos só falar deles aqui rapidamente, mas o primeiro deles, a sentença quando ela é sem resolução de mérito, é quando indefere a petição inicial. Você lembram disso? Quando inicia-se a petição inicial e, por exemplo, a parte não cumpriu com as obrigações determinadas no artigo 319 e 320. Lá no artigo 321 fala que o juiz vai dar um prazo de 15 dias, mas se não responder, se o autor não cumprir com sua obrigação, será indeferida a petição inicial. Quando eu estou falando do indeferimento da petição inicial, por óbvio, eu também estou falando da sentença sem resolução de mérito. Eu quero primeiro falar de todas as hipóteses e depois eu vou explicar melhor o que seria essa sentença sem resolução de mérito, tá bom? Segunda situação, que aqui está elencada no nosso artigo 485, processo quando ele fica parado durante um ano por negligência das partes. O processo também vai ser extinto, sem resolução de mérito. O processo ficou parado por um ano, as partes não movimentaram, vai ser extinto. Terceira situação, que estou colocando tudo aí para vocês na tela do Hangout Meets, tá bom? Quando o processo será extinto sem resolução de mérito por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar o processo por mais de 30 dias. Estou intimando o autor, cadê o autor? Sumiu. Não, é intimado, não vem no processo, já passou mais de 30 dias e ali não mais possibilita que aquele processo tenha prosseguimento, ele tem que ser extinto. Assim também será extinto sem resolução de mérito aquele processo quando se verificar a ausência de algum pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular daquele processo. Faltou a procuração, faltou um documento específico que não foi juntado, a parte morreu, não habilitou os herdeiros, toda essa questão vai gerar extinção, eventualmente, caso não se resolva aquela situação, tá bom? Também se dá extinção sem resolução de mérito, de acordo com o inciso 5º, quando o juiz reconhece a existência de perempção, litispendência e coisa julgada. Litispendência, se existir outra ação, coisa julgada, se já tiver tido uma decisão em outro processo transitado em julgado. Perempção, quando o autor, ele abandona o processo por mais de 3 vezes, o que o impossibilita de ajuizar a 4ª vez seguida aquele processo, tá bom? Também se julga sem resolução de mérito aquele processo quando é verificada a ausência de legitimidade ou mesmo de interesse processual. No inciso 7º, nós estamos só falando deles, para depois falarmos mais ainda sobre essa sentença sem resolução de mérito.
O inciso 7º também coloca lá como essa hipótese de sentença sem resolução de mérito quando vier a acolher a alegação da existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua própria competência. Também se extingue sem resolução quando, lá no inciso 8º, homologar o juiz a desistência daquela ação. Aqui coloca específico do inciso 9º, os casos de morte das partes, quando é impossível se fazer alteração, quando é intransmissível aquela ação, e sempre que no código, é o que está aí no inciso 10º, determina que aquela situação vai ser uma sentença sem resolução de mérito. Aí, neste ponto, primeiro a gente só falou sobre elas, só que uma coisa importante eu tenho que ressaltar. O que seria uma sentença sem resolução de mérito? Basicamente, é uma decisão que põe fim ao processo, mas não analisa de forma detalhada o que foi questionado. O que seria o mérito da ação? É quando eu estou ali buscando o poder judiciário para algo. E a questão que eu busquei o poder judiciário é aquela questão de mérito, aquilo que eu vim questionar e e vim tentar romper essa inércia estatal para que ele viesse analisar meu caso e, eventualmente, me dar aquela situação, ou numa eventualidade, caso não me venha a ser favorável, mas que seja favorável a outra parte, mas analisando aquela discussão. Exemplo, imagine que eu estou brigando com Paulo, João, José, qualquer pessoa. E aí, a discussão minha, vamos dar exemplo de um grande ídolo que eu tenho, Ronaldinho Gaúcho, meu amigo, R10, o bruxo, ou então o conhecido papai Alexandre Calil. E vamos imaginar que eu e Alexandre Calil, mesmo mundo hipotético, eu e ele estaremos brigando, o que é muito difícil pela admiração que eu tenho por esse ser humano, né, pessoal? Mais uma dica do time que eu torço aí, viu, pessoal? E aí, o Alexandre Calil e eu estamos brigando por causa de um acidente de carro que quebrou meu carro todo. O nosso conflito, o mérito da ação é eventualmente aqueles danos que vieram a ser ocasionados pelo acidente. Mas vamos imaginar que eu juntei lá e eu coloquei o filho do Alexandre Calil, que não tinha nada a ver com o processo. Faltou uma legitimidade à parte, nós vimos que é uma das situações, por exemplo, que ocasiona a extinção do processo, a sentença, sem resolução do mérito. Vai ser extinto, mas preste atenção, quando está elencado aqui, em regra geral, eu não discuto, eu não analiso aquilo que gerou a discussão, aquilo que gerou o processo. É só uma finalização daquele processo por alguma falha que impossibilita verdadeiramente que aquele processo continue. Tranquilo? É tanto que existem alguns pontos, e aqui eu posso falar com vocês, por exemplo, que é o que está no parágrafo 1º do artigo 485, mas que tem que ser realmente ponderado, que existe, aqui o objetivo não é tentar resolver e só vir para a sentença sem resolução de mérito quando não conseguir. É tanto que lá no inciso 2º e 3º, que é aquela questão das partes deixarem o processo mais de um ano sem movimentar, abandonarem, ou mesmo o autor simplesmente abandonar o processo mais de 30 dias, o parágrafo 1º coloca uma obrigação que só pode ser extinta aquela ação, sem resolução de mérito, se primeiro tiver sido realizada a intimação das partes para tentar suprir essa ausência dentro do prazo de 5 dias, tá bom? É tanto que nessa situação se busca fazer isso, porque o grande objetivo, até por economia processual, se formos pensar, é levar aquela situação e tentar já se resolver para evitar maiores dores de cabeça no futuro, tá bom? Um detalhe também que o artigo 485 coloca para a gente, mas em outro parágrafo, que agora é o parágrafo 3º, que também está aí na tela suas, é que o juiz pode conhecer de ofício a matéria que é constante no inciso 4º, 5º, 6º e 9º. O inciso 4º aqui seria a questão de ausência de pressuposto e constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O 5º, questão de perempção, de dependência e coisa julgada. O 6º seria a questão de legitimidade ou interesse processual. E o 9º, a questão da morte de parte
quando a ação for intransmissível. O que o parágrafo terceiro fala? Que essas questões, elas podem ser analisadas a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, enquanto ainda não tiver ocorrido o trânsito em julgado. Então, a qualquer momento, essas questões que envolvem muito essa situação de condução da ação e também a questão de possibilidade, validade da continuidade da ação, pode ser analisada pelo juiz a qualquer momento. Tranquilo? Show de bola. Detalhe. No que diz respeito àquela questão que envolve a desistência, que tem a possibilidade do autor desistir da ação, sim, o autor poderá desistir, sim. Só que aqui, só vem reforçar uma questão que nós já havíamos abordado com vocês em outros momentos, que está aqui no parágrafo 4º e no parágrafo 5º, a questão simples. Não só para mudar o pedido, mas também para desistir, o autor, para desistir aqui da ação, ele tem que ter uma atenção, um cuidado grande, por quê? Porque vai depender do momento em que o réu está lá. Se o réu tiver sido citado, tiver apresentado uma contestação, ele só vai poder desistir da ação com o consentimento do réu. Se o réu ainda não tiver sido citado, se não tiver apresentado contestação, o autor, ele poderá desistir daquela ação a qualquer momento, até que seja proferida aquela sentença, tá bom? Quando é oferecida a contestação, eu tenho que ter a autorização do réu sobre aquela situação. E aí eu tenho uma observação. Lá no parágrafo 6º, traz uma questão que alguns alunos, ao lerem sozinhos, ficam com dúvida. Lá fala assim: oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono de causa do autor depende do requerimento do réu. Eduardo, como assim? Meus amigos, o que eu posso falar com vocês? Ter uma sentença sem resolução de mérito é bom? É bom, extingue o processo. Mas se você tiver uma segurança muito grande e é o réu daquela ação, talvez compense você pedir para dar prosseguimento, e é ainda melhor se você tiver uma resolução, uma sentença com resolução de mérito. Só para fechar aqui, antes da gente caminhar e falar ainda sobre o que seria essa questão da sentença sem resolução, um ponto importante aqui, que é uma situação interessante, que está no artigo 485, no parágrafo 7º, é que depois de proferida aquela sentença sem resolução de mérito, se alguma das partes vier interposer o recurso de apelação, o juiz vai ter um prazo de 5 dias para se retratar. O que quer dizer isso? O juiz voltar atrás e fazer a análise daquela situação, mudando a sua decisão, tá bom? Pessoal, só que qual que é a peculiaridade de um processo vir a ser extinto sem resolução de mérito? É que na grande maioria das hipóteses, eu vou poder ajuizar novamente a ação. Por isso que o parágrafo 6º fala que só vai poder ser extinto o processo por quando já tiver feita a contestação, sem resolução de mérito, quando o próprio réu pedir. Por quê? O ideal é que você tenha uma sentença com resolução de mérito, porque uma vez que ela foi julgada, não mais tem possibilidade de se recorrer, transitou em julgado, o que acontece? Aquele autor não vai poder ajuizar novamente a ação contra você. Então, por isso, alguns réus, quando têm uma segurança maior, quando eles têm uma segurança sobre as questões que estão sendo ali narradas, tem provas que são realmente fortes e que vão possibilitar que aquela situação venha a ser analisada de uma forma favorável, o réu pode simplesmente falar: eu não quero que declare extinto o processo por abandono, eu quero que dê sequência e que Vossa Excelência analise o mérito da ação. Lógico que, se for possível, se analisar o mérito daquela ação, tá bom? Só que isso é interessante para o réu que quer realmente chegar ao final, mas sabendo, cuidado, porque pode chegar no final também e a sentença não ser tão favorável assim para você. Então, você tem que ter muita cautela, muita atenção em relação a isso,
mas é uma possibilidade aqui elencada, determinada no parágrafo 6º, tá bom? Um detalhe, se dá a possibilidade do juiz fazer a sua retratação no prazo de 5 dias, até por questão de economia processual, para se ter um desgaste menor, seja financeiro, seja de tempo, e se o juiz tiver notado algum equívoco, alguma situação ali que ele possa vir a alterar, ele vai poder fazer essa mudança naquele momento de retratação, tá bom? Meus amigos, perfeito, então. Neste primeiro momento, eu quero saber, em relação à questão de resolução, de a sentença com resolução de mérito, vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo me entender o que, que ela é, as hipóteses que estão lá elencadas, sim ou não? Maravilha, então. Falaram que sim. Um detalhe, qualquer hora, vocês sabem que tem total liberdade, seja por áudio ou mesmo por mensagem, de falar aqui, para a gente tirar dúvida, que nós estamos aqui construindo esse conhecimento de forma conjunta, tá bom? Perfeito, então. De um outro lado, falei com vocês que tem a sentença sem resolução de mérito. Só que aí tem a outra. O artigo 485, ele é o artigo que fala para a gente da sentença sem resolução de mérito. Por sua vez, o artigo 487, é aquele que traz aqui para a gente a sentença com resolução de mérito. Aí aqui é mais pesado ainda. Aqui, que nas sentenças sem resolução de mérito, o juiz analisou aquele caso, mas não chegou a aprofundar a questão que levou à discussão daquele processo. Já no artigo 485, é uma situação que, depois de transitado e julgado, por exemplo, não mais se poderá ajuizar uma ação sobre aquele assunto, tá bom? Maravilha. No que diz respeito ao 487, nós começamos com o primeiro inciso. Fala que a sentença será uma sentença com resolução de mérito, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção. Reconvenção, vocês lembram o que que é, né, pessoal? Pelo amor de Deus. É o contra-ataque do réu. Vocês lembram que a gente viu isso, né? Então, o juiz, quando ele analisa, quando ele acolhe ou ele rejeita o pedido da ação ou da reconvenção, aquilo ali é verdadeiramente uma sentença com resolução de mérito. O que é isso? O juiz parou, analisou o caso, verificou as questões legais, jurisprudenciais, verificou as questões fáticas que foram ali levadas e deu a decisão, proferiu a decisão. Se você não concordar, maravilha, você tem mecanismos para recorrer. Mas nesse momento eu tenho que deixar claro, quando se analisa, sendo acolhendo ou rejeitando aquele pedido que foi formulado na petição inicial ou na reconvenção, ali eu tenho uma sentença de mérito, tá bom? Alguém quer falar ou não? Deixa eu ver se ligou o microfone que eu ouvi, mas se não, não tem problema não. Maravilha, ninguém ainda, mas se precisar é só falar. E aí, pessoal, em relação a essa primeira situação, é a situação mais clara que a gente lembra da sentença, que é aquela que resolve o mérito. Nós temos uma segunda situação também, que é uma sentença com resolução de mérito, quando o juiz decidir, de ofício a requerimento, sobre a ocorrência da decadência ou da prescrição. O juiz, até nós vimos isso, eu acredito que foi no primeiro trabalho discente, nós falamos que o juiz pode até de ofício, pessoal, a parte, quando ela manifestar, mais ainda, mas até de ofício, se o juiz nota que ali naquele caso tem algo que já está prescrito, ou alguma situação ali que já ocorreu, a decadência, o juiz vai paralisar e dar a decisão dele na hora, tá bom? Neste momento, ali estamos diante de quê? Uma sentença que finaliza o processo com resolução de mérito, tá bom? E além dessas duas hipóteses, nós temos a terceiro inciso, que é quando o juiz homologar, e aí vem três alíneas, três hipóteses lá, falando, a primeira delas, quando o juiz homologa o reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, ou seja, o réu da ação principal, ou o reconvindo da reconvenção, o reconvindo da reconvenção concorda, o juiz homologa, ou então, quando o juiz homologa a transação,
que é transação? Transigir. É quando as partes chegam a um acordo, o juiz vai lá e homologa, ou ainda quando há a renúncia de uma pretensão formulada na ação, na reconvenção, o juiz vai lá e homologa aquela situação. É importante deixar claro que também estará enquadrada como uma sentença com resolução de mérito, tá bom? Então, aqui das questões que envolvem sentença, a com resolução de mérito é uma quantidade menor, porque ela é mais clara, analisou o processo, as outras são falhas processuais, alguns vícios, que geram a sentença sem resolução de mérito, tá bom? Um detalhe aqui no nosso parágrafo único do 487, que deve ser ressaltado aqui para a gente, é que, ressalvadas as questões lá do artigo 332, parágrafo 1º, a prescrição e decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade para manifestar-se. Então, em relação a essa questão, as partes, em regra geral, têm que ter a possibilidade de se manifestar sobre aquela situação. A questão que está lá, artigo 332, parágrafo 1º, é quando o juiz, ele julga, ele analisa e confere a improcedência liminar do pedido por conta de alguma questão que envolve decadência ou prescrição. Quando é uma improcedência liminar, as partes, teoricamente, não vão se manifestar, porque ele já foi declarada a improcedência. Aqui, eu vou dar a possibilidade de analisar a manifestação das partes antes de vir a decretar aquela prescrição em decadência, o que vai ocasionar uma sentença com resolução de mérito. Tá bom? Perfeito, então. Meus amigos, alguém aqui, eu preciso perguntar, já teve contato com alguma sentença? Sim ou não? Me fale aí no chat quem está ao vivo. Sim. Maravilha. Sentença boa, me fale aí, a sentença foi legal, chegaram a ler, viram a estrutura, já tinham tido alguma vez contato com essa questão de sem ou com resolução de mérito? E um detalhe, isso ficou claro para vocês? Me dão um ok, o sangue de Jesus tem poder, não no sentido de não ter visto uma sentença ou de não ter entendido. Maria, me fala aqui que aí eu quero saber. Maravilha. Perfeito. Ah, tá, perfeito. Pessoal, e aí, para quem já viu, eu vou falar algo que, então, você já tem um conhecimento. Para quem ainda não viu, eu preciso falar algo que é relevante. Vamos começar a abordar aqui agora, a partir lá da lei, está no artigo 489. Vamos falar dos elementos e dos efeitos que a sentença vem a gerar. Isso é importante. Por quê? Primeiro, nós vamos falar dos elementos que são essenciais, que são a base de uma sentença para ela vir a ser proferida, tá bom? E, basicamente, a sentença, ela tem 3 partes. É igual eu falo para as pessoas. A petição inicial tem 3 partes. Você vai dividir em vários tópicos, mas são 3 partes. Fato, direito, pedido. E requerimento. Sim, 3 partes. A sentença também, ela terá 3 grandes partes, que se chamam relatório, dispositivo, que é o final, e entre eles tem o fundamento. Então, é relatório, fundamento, dispositivo. São os 3 requisitos essenciais, os 3 elementos essenciais de uma sentença. O relatório, e o que vai ser falado no relatório? O relatório se comunicará aquelas situações que ali foram formadas, que ali foram determinadas no processo, falando quem são as partes, o que aconteceu, qual que é o caso, o que está sendo pedido. No fundamento, se determina as questões que levaram aquele juiz a fazer aquela análise de fato e de direito, explicando quais seriam as fundamentações dele, em quais provas ele se baseou, em qual questão jurídica, jurisprudencial, doutrinária, legal mesmo, se falando. E, por fim, o juiz vem com esse terceiro elemento, que é a terceira parte de uma sentença, que é verdadeiramente o dispositivo. E no dispositivo, verdadeiramente, eu tenho a decisão. Porque depois de tudo aquilo, daquele resumo, daquela situação que ali foi informada, qual que foi a resposta que o juiz deu naquele caso concreto.
tá bom? Então, eu tenho o relatório, eu tenho a questão que envolve o fundamento, que é a fundamentação que o juiz vai dar, e também eu tenho, ao final, o dispositivo, tá bom? Perfeito. Pergunta: sempre o juiz tem que dar a sentença com esses três elementos? Sim ou não? Me respondam aí, o que vocês acham? O juiz, quando ele dá uma sentença, sempre tem que ter esses três elementos: relatório, fundamento e dispositivo? Quem está ao vivo, me manda aí. Se acha que sim, não, talvez. E aí? Pessoal, quando eu falo do processo como um todo, em regra geral, sim. Só que como eu gosto de falar com vocês tudo, todas as leis eu tenho que falar, eu quero fazer uma ponderação de um artigo específico, de uma lei específica. A Lei 9.099 de 95, a que trata dos juizados especiais. O que é que eu quero falar dela? Porque tem um artigo lá, que é o artigo 38, que a Lei 9.099 de 95, ela fala do juizado especial civil e criminal. Mas lá no 38, que fala do juizado especial civil, nós temos uma peculiaridade. Lá fala assim: a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos na audiência, dispensado o relatório. Então, anotem essa exceção, que a regra geral é que uma sentença proferida pelo juiz tem que ter todos esses requisitos, todos esses elementos. É o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Só que, lá no juizado especial civil, você tentar uma desburocratização, uma celeridade, uma forma mais, teoricamente, menos burocratizada na prestação jurisdicional do Estado, tem-se tido entendimento, com base no artigo 38, que lá, essa primeira parte, que é o relatório, o resumo de tudo que aconteceu, o motivo, quem é a parte, lá no juizado especial civil, isso não é uma exigência que se tenha presente nas sentenças, tá bom? O juizado se faz um resumo rápido da audiência e já vai direto para o fundamento e para o dispositivo. Isso é específico para os juizados especiais. Para toda a questão de processos comuns, em regra geral, segue o que está aí para a gente nos elementos que são essenciais a uma sentença, lá no artigo 489 daquela decisão. Tá bom? Perfeito, então. Só que tem um detalhe. Uma polêmica que sempre vigora, e que eu, como advogado, e vários advogados também, se não todos, quando eu tenho uma decisão, uma sentença, uma das questões que eu analiso, para, eventualmente, caso eu não concorde, aqui eu só vou colocar aqui, só para a gente voltar, que a gente vai voltar a falar do CPC, só para não confundir, estávamos falando da Lei 9.099, só essa exceção para vocês colocarem esse asterisco, lá do juizado especial, mas voltamos agora o Código de Processo Civil, em especial, para a gente não confundir, voltamos ao 489, só estou colocando aí para a gente não se perder. No que diz respeito a uma decisão, uma das questões que mais se analisa é a questão que envolve a fundamentação. E por que eu falo isso? Porque a fundamentação é onde o juiz se pautou para chegar na resposta que ele deu no dispositivo. E por que eu falo disso ser tão relevante? Porque o Código de Processo Civil, ele determina situações em que a doutrina também faz análise e que os tribunais têm entendido também nesse sentido. As situações em que não vai ser considerada que uma decisão ali específica, uma sentença, ela teve uma fundamentação. Por exemplo, se o juiz se limitar a reproduzir ou mesmo parafrasear um ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Coloca lá um texto da lei, mas não fala que sentido que tem, o porquê que aquilo ali está sendo tratado na sentença. Ou também quando o juiz coloca um termo, um conceito jurídico que é indeterminado sem explicar o que aquilo ali tem a ver, o que aquilo ali tem sentido com o caso ali que é analisado. Também quando
o juiz, por exemplo, ele não confirma, ele não determina, ele não deixa clara a sua decisão, são situações que eventualmente ele poderia não estar fundamentando, quando ele, por exemplo, somente coloca uma súmula, coloca um julgado, mas não fala o motivo daquele julgado, colocou a súmula, mas não fala o porquê daquela súmula estar ali. Ele analisa os argumentos, mas no final não chega a uma conclusão. Nesse tipo de situação, aquela sentença, eventualmente, ela poderá ser questionada, alegando-se que não houve ali uma fundamentação válida, tá bom? E aí, uma questão que é relevante de se falar é que o juiz, em regra geral, ele tem uma limitação para decidir, para julgar, em que nós já falamos em outros momentos, lá principalmente quando estávamos falando de pedido, e da causa do pedido, dessa questão que envolve o pedido, a limitação do pedido, e que aqui a gente tem que reforçar. O artigo 492, e ele eu quero que vocês aí que estão anotando, que estão fazendo observações, coloquem um asterisco, que ele tem extrema relevância. Lá no 492 do CPC fala que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse caso, anotem aí, coloquem assim: o juiz é limitado, o juiz é limitado pelo pedido. O juiz é limitado pelo pedido das partes, por óbvio. Então, a atuação jurisdicional do Estado é limitado, a Jamil perguntou, ele é limitado pelos pedidos. As partes fazem os pedidos, o juiz fica amarrado a ter que julgar em relação aos pedidos. Ele não pode julgar nem menos nem mais. Ele tem que julgar o pedido que foi levado a ele. Tá bom, Jamil? Fala se você conseguiu compreender e dá um feedback aí. Ok? Então, maravilha. Então, os pedidos, o pedido de uma ação, pedido de uma reconvenção ou de um processo comum originário, ele limita a prestação jurisdicional do Estado. Vocês se recordam que quando estávamos falando sobre pedido, nós falamos isso. O juiz vai ter que decidir com base no que foi pedido. O pedido, ele limita a atuação do Poder Judiciário como um todo. E aí eu quero que vocês anotem uma questão que alguns ficam com dúvida, alguns e ficam com dúvida verdadeiramente e chegam a errar em prova. E aí eu quero que vocês anotem, vou colocar aí na telinha, para a gente diferenciar algumas sentenças. A sentença citra petita, sentença ultra petita e sentença extra petita. Vamos falar primeiro da sentença citra petita. Aqui nós estamos falando, quando se envolve essa questão do artigo 492, desse limite da atuação, existem sentenças que podem ser citra petita, ultra petita, extra petita. Esses nomes aqui, Eduardo, como é que escreve? Tá tranquilo, olha aí, já coloquei para vocês na telinha. Só que primeiro eu quero falar com vocês sobre a sentença citra petita. Primeiro, antes de falar sobre isso, o doutrinador que fala de uma forma muito interessante, objetiva e clara sobre essa questão é o Eupídio Donizete. Ele fala de uma forma clara, objetiva e que faz a gente conseguir aprofundar a caminhada de uma forma mais tranquila. Primeiro, ele reforça, ao analisar essa questão da sentença, o que está determinado no próprio CPC, o Código de Processo Civil, em seu artigo 141, determina que o juiz vai decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso ao juiz conhecer daquelas questões quando não suscitadas e cujo respeito à lei exija a iniciativa da parte, ou seja, o juiz só pode julgar, só pode decidir uma questão em que a parte não pediu, se ele vier a ter uma questão ali de ofício. Por exemplo, a parte não pediu para analisar prescrição, mas aí ele verificou que existe a prescrição, é uma matéria de ordem pública, maravilha.
Mas tirando as questões que são de ordem pública, em que o juiz tem a obrigação, que o juiz tem o dever de reconhecer até de ofício, as outras questões têm que ser solicitadas pelas partes, e quando não forem, o juiz, ele fica limitado e não pode fazer aquilo que não foi pedido, tá bom? Perfeito. Lá no artigo 492, que é o que nós estamos vendo, determinou ainda mais que essa atuação ela fica limitada a essa questão que envolve uma limitação verdadeiramente na atuação do poder estatal, tá bom? É tanto que, quem quiser anotar, anotem isso só para não esquecer, que o limite da sentença é o pedido. O limite de uma sentença é o pedido. Tranquilo? Maravilha, então. E aí, quando eu falo de sentença citra petita, que a doutrina coloca esse nome, a jurisprudência também fala sobre isso, o que seria uma sentença citra petita? Para vocês que gostam de estudar a matéria. É aquela questão em que o juiz só pode decidir pelo que foi pedido e pelo que há de direito. Sim, mas a sentença citra petita é aquela que deixa de examinar pedidos. Eu vou até colocar aqui embaixo um conceitozinho para vocês anotarem, e vou ditar aqui para vocês. E a sentença citra petita é exatamente aquela que não examina em toda a amplitude o pedido que foi formulado na inicial ou na defesa do réu. Por exemplo, o exemplo que o Eupidio Donizete coloca, que fica bem claro. O autor pede uma indenização por dano emergente e lucro cessante. O juiz julga o pedido só dando dano emergente, mas não fala nada do lucro cessante. Ou então o autor pede indenização moral e material. O juiz fala do dano material, mas não comenta nada sobre o dano material. Nessa situação, eu tenho uma sentença que a doutrina dá um nome de sentença citra petita, tá bom? E um detalhe, isso aí é porque o Poder Judiciário como um todo, ele tem a obrigação de, ao analisar o caso concreto, chegar a uma conclusão, e quando for uma situação de sentença de mérito, ele realmente tratar sobre toda aquela situação que ali está exposta, tá bom? Perfeito. Essa é a sentença citra petita, que a doutrina fala, que nos dá esse nome, para a gente falar. A Jamile falou do assunto anterior. Sim, perfeito. Além da sentença citra petita, nós temos também a sentença ultra petita. O que seria essa sentença ultra petita? É quando o juiz dá uma sentença e ele dá mais do que foi pedido. A ultra petita, coloquei até um conceitozinho para vocês anotarem, que a sentença ultra petita, ela é caracterizada por um defeito do juiz ao ter ido além do que foi pedido. O doutrinador Eupídio Donizete, certa vez ao exemplificar, coloca um caso do autor, por exemplo, ter pedido dano emergente, pediu um dano material, e aí o juiz, por conta própria, vai lá e fixa um dano material e um dano moral. A parte nem pediu dano moral. É uma situação que ele ultrapassou aquilo que realmente estava sendo solicitado pelas partes, tá bom? Então, essa ultra petita é quando ele ultrapassou aquilo que foi pedido, tá bom? Aqui, a Vitória falou, sendo o pedido determinado na sentença ultra petita, o juiz concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, o gênero do bem da vida pretendido, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor. No pedido genérico, em que não há determinação do pedido, não se pode falar de sentença ultra petita. Vitória, show de bola, viu? Que isso, tá doutrinadora, hein? Gostei. Parabéns. Isso mesmo. Essa sentença é assim, o juiz concedeu, mas ele ultrapassou. Nas questões de pedido genérico, realmente é uma situação em que eu tenho que analisar, porque pedido genérico, aquelas situações que se possibilita fazer pedido genérico, por óbvio que na sentença vai ter que analisar, e em regra geral não falo de uma sentença ultra petita quando eu tenho uma sentença genérica, um pedido genérico, tá bom? Além dele,
Nós temos a terceira, porque nós falamos da sentença citra petita, falamos agora da sentença ultra petita, faltou uma, que é a sentença extra petita. Meus amigos, essa terceira também tem um vício, tá bom? Mas que vício seria essa situação? É quando o juiz, ao proferir a sua resposta, a sua decisão, ela é diferente do que foi pedido. É quando ele vem a prestar vem realizar a prestação jurisdicional sem qualquer fundamento que foi invocado. Quando o juiz, por exemplo, acolhe a defesa não arguída pelo réu, quando ele, por exemplo, analisa uma questão que não foi pedida. Pessoal, simplesmente o juiz dá uma decisão que não tem uma conexão com o que foi solicitado, tá bom? Até coloco para vocês aí, é quando uma forma simples da gente anotar, para quem tem interesse, tá aí. Essa sentença extra petita é quando a providência jurisdicional é diversa do que foi postulado, ninguém pediu aquilo. Por exemplo, eu peço um dano moral para me pagar 10 mil, o juiz vai e condena a parte a ter que prestar um show. Você fala, quê? Tá doido? Que é? Sangue de Jesus tem poder? Que é isso? Tá doido? Enlouqueceu? Seria uma situação extra. Ele ultrapassou. Ele passou completamente daquela situação. Ela é deferida e totalmente estranha ao pedido. Não tem um nexo. É o que o povo fala. O juiz enlouqueceu. O que é? Deu uma louca, não tem aquele, deu uma louca no patrão. Aqui é deu uma louca no juiz. E essa sentença, quando ela é extra petita, também não é válida, também poderá ser questionada posteriormente, e esta questão dessa decisão, seja a citra petita, extra petita, ou mesmo a ultra petita, elas constituem vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório. Então, prestem muita atenção, porque eu já vi cair em provas e os alunos confundem. Lembrem, citra petita, só uma parte foi analisada, o juiz não analisou o completo. Lembra de ser de não foi analisado a parte completa, tá bom? Ultra petita, lembra de ultrapassou. Você vai lembrar de citra petita, você vai lembrar de não fez completo, citra petita, só a parte. Ultra petita, o juiz não só analisou, como ele emocionou e empolgou, né? Ele, além de dar o que foi analisado, então, não é só conceder o autor, mas além de analisar aquilo que foi solicitado através do pedido, ele ultrapassa, ele vai além. Pedir dano moral, ele deu dano moral e dano material. Ninguém pediu dano material e foi e deu. Mas ele estava analisando a questão. E, por sua vez, tem também a sentença extra petita, vocês vão lembrar de extra. Ele extrapolou o sentido. Você pede uma coisa lá, o réu fala uma coisa, o juiz dá outra. Você fala, sangue de Jesus tem poder. O que é que está acontecendo? Tanto a sentença extra petita, quanto a sentença ultra petita, quanto a sentença extra, citra, ultra e extra, elas possuem ali claramente um vício, e esse vício vai poder ocasionar nulidade daquele ato decisório, e através de um recurso vai poder se questionar, se tentar alterar aquela decisão que foi proferida. Tranquilo? E aí, o juiz deu uma decisão, é um ato muito sério, um ato muito claro, e depois que o juiz deu a decisão, pessoal, em regra, ele não pode mudar a sua decisão. Você sabe, em regra geral, ele voluntariamente não pode. Ele pode pedir. Só que tem um detalhe. E aí eu coloco para vocês aí na telinha o artigo 494 do Código de Processo Civil. Depois que a sentença é publicada, o juiz só pode alterar a sentença, no primeiro caso, para corrigir. Aí pode ser de ofício a requerimento, inexatidão material ou erro de cálculo. Errou o cálculo, errou um nome, era João, colocou José, questões básicas. Ou quando ele é suscitado através de um embargo de declaração, a parte, o autor ou réu, questionando que ele cometeu um erro, seja uma omissão, uma contradição,
uma situação que está indo contra o que está lá narrado. Então, quando há omissão, obscuridade, contradição, fez o embargo de declaração à parte, aí o juiz pode vir aqui e, eventualmente, solicitar aquela alteração da situação ali exposta. Ou então, quando é erro de cálculo, erro material. Tirando isso, em regra geral, o juiz não pode ir lá e simplesmente mudar a decisão que ele deu, tá bom? Alguém quer perguntar? Sim, no caso de embargo de declaração, Sim. às vezes a sentença pode estar certa, né, e o juiz, há um embargo de declaração apenas para esclarecer fatos dessa sentença. Né, pontos que não foi colocado na sentença. Por exemplo, que a parte queira ou necessite que seja esclarecido aquele ponto da sentença, ela pode fazer um embargo de declaração nesse caso aí. Sim, o embargo de declaração ele vem para tratar de obscuridade, omissão, contradição. A sentença foi omissa em um ponto, foi obscura em um ponto, foi contraditória em algum ponto, eu posso usar o embargo de declaração. É para tirar dúvida, porque pode ser que através daquele embargo de declaração não precise nem ir para uma apelação, entende? Pode ser, tem situação, por exemplo, que o juiz ele faz a condenação e esquece de falar que tem honorários advocatícios. Aí você vai e fala, ô, excelência, você fez sentença, esqueceu. Ele vai lá e corrige. Ou tivemos um caso que o juiz deu uma manifestação e no final ele deu um resultado diferente na decisão. Nós explicamos para ele, excelência, tem um erro, teve uma contradição, deferiu. Ou então, tivemos um caso que o juiz colocou, o valor era, uma parte da condenação era R$ 454 o número, e na escrita estava 4.454. Aí nós perguntamos, excelência, é 454? É 4.454? São erros que não invalidam totalmente aquela sentença, e você precisa ter primeiro esclarecido isso, para depois, eventualmente, buscar, caso entender necessário, outros recursos, tá bom? E o juiz, ele só pode corrigir ele de ofício quando há erro de cálculo ou erro material. Senão, tem que ser através de embargo. Por isso que o juiz tem que ter muita cautela. Uma vez concedida, uma vez proferida aquela sentença, ela tem validade e, em regra geral, nem ele mesmo pode alterar. Somente o tribunal, ou quando ele for movimentado através de um embargo de declaração. Tranquilo? Show de bola. Até agora, todo mundo junto? Sim ou não? Dá o joinha aí, dá o Deus é mais, coloca aí galão da massa, que a gente gosta disso. Pode colocar também de outros times, por mais que a gente goste mais do galão da massa, mas tá liberado, porque nós estamos aqui no mundo democrático. Mas brincadeiras à parte, pessoal, fico feliz que estão entendendo. Nós vamos continuar nossa caminhada. Aí já vi aqui um 0, eu tô de olho aqui, sangue de Jesus. Aí falou outra questão aqui que eu achei legal. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu gosto da gente ir conversando, a gente bater nesse papo, para esse conteúdo ficar cada vez mais fixado com vocês, tá bom? Processo civil, eu costumo falar, é uma matéria bem interessante, a gente vai aprofundando, é quase uma novela, porque a cada capítulo que a gente passa, a cada aula que a gente assiste, nós vamos aprofundando e o olho nosso vai abrindo e falando, meu Deus, tem toda uma lógica. É o que eu costumo falar. Processo civil, para muitas pessoas, é uma processo como um todo. Seja civil, eu também dou aula de processo constitucional, alguns têm muita dificuldade em alguns pontos, mas processo em si, ele gera para as pessoas um medo, uma dúvida, porque para quem não vive o dia a dia do processo, não é algo tão intuitivo. Mas depois que a gente vai estudando, a cabeça nossa vai abrindo e vai fazendo assim, meu Deus, tem toda uma lógica. Então, você vai começando a estudar e a aprofundar, que você vai começando a entender. Eu costumo falar que é como se fosse um dominó atrás do outro. Se um ficar ruim, cai e dá problema. Então, nós temos que ter cuidado, cautela, porque cada passo que a gente dá vai seguindo até os finalmente. E tem toda uma lógica por trás do processo. Que depois que a gente aprende, fica mais intuitivo. Mas que realmente, no momento a gente está aprendendo, a gente sente um pouquinho mais de dificuldade, mas que depois passa e deslancha com tranquilidade a questão do aprofundamento do conteúdo, como vocês já estão fazendo hoje, tá bom? Uma situação também que eu tenho que falar com os senhores.
Quando eu tenho uma sentença, existe uma possibilidade de uma situação chamada remessa necessária. O que seria essa remessa necessária? É quando o processo ele está sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, tá bom? Isso está lá no artigo 496. Em que situações que colocam lá para a gente como situação de possibilidade de remessa necessária? Primeira situação, quando é proferida uma sentença contra a União, Estado, Distrito Federal e município, suas autarquias e fundações públicas, ou quando julgar procedente no todo ou em parte os embargos à execução fiscal, tá bom? Só não é feita a remessa necessária quando a condenação ela for um valor certo e líquido inferior, primeiro caso, a 1.000 salários mínimos, quando for contra a União, 500 salários mínimos, quando for do Estado, Distrito Federal e fundações públicas e municípios, 100 salários mínimos, quando for contra o município. Se as sentenças forem menores do que isso, não há remessa necessária. Se for o valor maior, a sentença para ter validade, ela já vai subir, mesmo se o Estado não recorrer, se o município não recorrer, se a União não recorrer, se a autarquia não recorrer, vai para o Tribunal Superior, vai subir para outra instância, obrigatoriamente. Nessas outras situações, não. Também não tem remessa necessária quando a decisão foi proferida em uma súmula do tribunal, acórdão do STF ou do STJ, entendimento que foi analisado em incidente de demanda repetitiva ou com uma orientação vinculante dos tribunais. Dando isso, pessoal, aquela situação, sim, será analisada obrigatoriamente, pelo menos mais uma vez, independente se o Estado, se o município, se a União recorreu ou não. Tranquilo? Isso é muito importante, tá bom? Vocês viram que os valores são altos? Altos para nós. 1.000 salários mínimos. Para a União, 1.000 salários mínimos é tanto que não precisa de remessa necessária para se entender que é um valor considerado relativamente baixo. Eduardo, para você, 1.000 salários mínimos é baixo? Gente, se eu ver 1.000 salários mínimos, você sabe o que eu faço na hora? Desmaio. A emoção é grande, mas você está doido? Para nós aqui no dia a dia é um dinheiro elevadíssimo, mas para a União, Deus é mais. Se para a União 1.000 salários mínimos tiver muito, aí nós podemos rezar, porque aí realmente aí faliu totalmente, porque a União movimenta trilhão, tranquilo? Então, aqui é só quando se tem um valor maior, porque aí geraria necessidade, porque eventualmente aquela combinação, aquele prejuízo, entre aspas, que a Fazenda vai receber, tem um valor maior e deve ser analisado com uma maior cautela também pelo tribunal, tá bom? Um ponto importante que eu vou falar hoje com vocês, mas é interessante, eu falo hoje, vocês vão anotar na cabeça, porque no sexto período, eu dou aula no sexto período para processo civil 3. E alguns dias atrás eu estava falando da execução e do cumprimento de sentença de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisas. E a gente reviu esse ponto aqui do 497, 498, 499. Então, essa matéria aqui vai ser importante quando a gente estiver tratando lá de execução e cumprimento de sentença também, no próximo período, se Deus quiser. E quando eu trato aqui dessa sentença que traz uma obrigação relativa à prestação de fazer, não fazer, entregar coisa, o 497 determina que, quando se trata de uma obrigação de fazer ou não fazer, o juiz, quando analisa e confirma, julga procedente o pedido, ele vai especificar e determinar quais serão as providências que vão ser realizadas para assegurar, eventualmente, uma tutela prática equivalente, tranquilo? No que diz respeito à entrega de coisa, o artigo 498 fala para a gente lá, e o juiz, ele vai determinar na sentença o prazo em que aquela obrigação deve ser cumprida. Um outro asterisco, e um asterisco verdadeiramente que eu quero que vocês coloquem, é no artigo 499. Isso vai ser importante lá para o sexto período. Mas é a possibilidade dessas ações serem convertidas para perdas e danos, e aí passar para ser uma execução, um cumprimento de sentença, especificamente aqui nesse caso, de quantia certa.
Hoje, por exemplo, meus amigos lá do sexto período, a gente estava falando de penhora, avaliação, questões que já são direcionadas para a fase de expropriação patrimonial da execução. Mas coloco o asterisco que isso aí, sexto período, nós vamos estar aí firme e forte tratando também desses pontos que hoje estamos vendo aqui, tá bom? No que diz respeito a essa perda de dano, vai ser necessário se aplicá-la sempre que as partes exigirem, e aqui é bem específico nessas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, tá bom? Perfeito. Pergunta, em relação à sentença, ok? Posso seguir para falar a última parte da nossa matéria de hoje, que é coisa julgada? Ok? Sim. Perfeito, então. Maravilha. Estou gostando. Show de bola. Vamos começar a falar de coisa julgada. Coisa julgada. Já ouviram falar sobre coisa julgada? Sim ou não? O que é coisa julgada? Me fala. Porque a gente que aplica o direito, opera o direito, ainda na faculdade, a gente escuta por muitas vezes falar tal coisa é coisa julgada, coisa julgada. É até chique a gente falar ali, é coisa julgada. O que é? Os senhores já ouviram falar? Decisão que não cabe mais recurso. Sim, já teve resolução de mérito. Não, em princípio, não cabe recurso. Transitou em julgado. Mais ou menos isso. Parabéns, vocês estão show de bola aí. Só que no texto do CPC, tem essa conceituação no artigo 502. Eu coloquei aí para vocês agora na telinha. Isso também está no material de apoio seus e está na própria lei. Denomina-se coisa julgada material, autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, parabéns pelo que vocês estão falando aqui. Tinha algumas análises. Aqui fala um textozinho bonitinho, lindo, que está lá na lei, mas fala algo que vocês estavam falando aqui. É aquela decisão que resolveu um mérito e que não cabe mais recurso. Tá bom? No que diz respeito a essa decisão, o artigo 503 do CPC fala que essa decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites daquela questão principal expressamente decidida. E é importante deixar claro que quando eu tenho uma coisa julgada, eu amarro também o próprio Poder Judiciário, que não pode mais tratar, analisar aquela situação em outra oportunidade. É uma das questões, por exemplo, que nós vimos, que gera extinção sem resolução de mérito. Quando o juiz vê perempção, despendência, coisa julgada, se já tem uma coisa julgada, se aquele caso já foi analisado, já foi decidido, já recorreu, já não mais tem como recorrer de novo, transitou em julgado, o Estado, por exemplo, não pode analisar novamente aquela mesma situação. Só que, o que vocês acham? O direito tem exceção? Eu costumo brincar que o aluno da faculdade de Direito, ele sai com uma tatuagem no corpo dele escrito depende, ele quer mudar o nome dele para Eduardo Henrique Silveira Ferreira, depende, de tanto que a gente escuta falar depende. Concorda comigo? Ah, não sei, depende. O tempo inteiro a gente fica escutando isso. Concorda comigo? E aqui, mais uma vez, depende. Cuidado, depende, chega na prova oral. Você sabe a matéria? Depende. Depende do que você vai perguntar, pelo amor de Deus. Aí não. Mas aqui, nós podemos falar que depende, porque o artigo 504, coloca asterisco nele, traz para a gente duas situações aqui que não fazem coisa julgada. E que situações seriam essas? Primeiro, quando os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, ou na situação em que a verdade dos fatos é estabelecida como fundamento de sentença. Nessas duas situações, quando o motivo, ainda que importante para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, ou a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença, essas situações não fazem coisa julgada. Um detalhe, isso é tão sério que o artigo 505, em regra geral no CAPT, ele fala para a gente que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas sobre aquela mesma lide. E aqui ele traz para a gente das situações em que não se faria essa coisa julgada e que não mais poderia ser discutida.
e traz aqui para a gente 2 incisos também. Fala para a gente aquela situação que poderia, mesmo tendo uma decisão, vir a ser discutida, situações de relações jurídicas de trato continuado, quando sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, caso em que pode a parte pedir revisão do que foi estatuída em sentença, e outros casos previstos em lei. Vou dar um exemplo claro. Uma questão que, mesmo uma decisão, ela poderá ser eventualmente questionada e o Poder Judiciário analisar. Fixou o valor de uma pensão alimentícia. Passa 2 anos, passa 3 anos, analisa e verifica que tem que aumentar ou tem que diminuir. Ajuiza-se uma ação chamada ação revisional. Ou mesmo, passou um tempo, já não mais tem a necessidade de pagar mais pensão. Ajuizou uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Então, o caso da pensão, por exemplo, é uma situação clara em que, mesmo que eu tenha tido uma sentença com resolução de mérito, o Poder Judiciário vai poder analisar novamente aquela situação, caso ela venha a ser novamente levada à análise, novamente ao Poder Judiciário para que ele venha a se manifestar, tá bom? É algo interessante, algo peculiar. E é tanto que essa coisa julgada, a sentença em si, o artigo 506, ele determina que ele faz valer aquela situação em relação às partes, não podendo, não tendo condão daquela coisa julgada, vir a prejudicar terceiros posteriormente, tá bom? É tanto que uma questão que eu sempre falo com os alunos, que nós temos que ter uma cautela, um cuidado como operadores do direito, e que aqui reforça para a gente nesse ponto da coisa julgada, em relação a ter cuidado com prazos dentro de um processo. Até porque aqui reforça-se o artigo 507, que é proibido, é vedado as partes virem aqui a discutir um assunto que já se operou a preclusão. Vamos dar um exemplo. Abriu um prazo para as partes manifestarem se querem produzir prova. Não manifestou? E aí? Ah, mas agora eu quero manifestar. Opa! Precluiu, meu filho. Você tem, existe um ditado que fala que o direito não acolhe os que dormem. Tranquilo? Ah, mas eu estou cansado. Para disso. Então, pergunta sua cara. No processo não tem isso, não. Prazo, uma vez que passou, acabou. Não tem essa brincadeira. Ah, posso entregar a petição de prova amanhã? Posso entregar daqui 10 dias a defesa? Tem isso não, gente. É o dia e acabou. Se não fizer, acabou. Eu costumo falar. Tem advogado, ah, mas e se não tiver muito bom? Faz. É melhor fazer do que não fazer. É melhor fazer incompleto, é melhor fazer num processo como um todo, é melhor fazer e cumprir o prazo do que não fazer. Num processo, na vida comum de um advogado, por exemplo, de um operador de direito, não adianta nada você ter uma petição perfeita se não fez no prazo. Não adianta. O Poder Judiciário não analisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? No que diz respeito a esta questão, as situações ali estão discutidas, analisadas, não mais em regra geral, podem ser analisadas posteriormente. A Verônica fala, o direito não acolhe os que dormem. Vão lembrar sempre dessa frase do senhor, professor. Fico feliz. E lembrar de forma positiva. Na hora que tiver, meu Deus, vou perder prazo. Ô, Eduardo, eu não posso, eu fui aluno. Não perde prazo. Tá bom? Essa frase é muito forte. Tá bom? Perfeito, então. Pessoal, com isso, verdadeiramente, o meu grande objetivo de falar com vocês hoje, bater esse papo aqui sobre sentença e coisa julgada, era verdadeiramente isso que eu queria falar. E aí eu quero um feedback seus. Ficou claro? Ficou compreendido? Gostaram? Conseguiram entender? Quem está aqui ao vivo, me fale. O feedback seus é fundamental. Maravilha, ok? Sim. Sim, ótima aula, obrigado. E então todo mundo conseguiu compreender, ficou claro, ficou bem absorvido por vocês? Maravilha, então. Vamos fazer assim, pessoal. Como a gente está ao vivo aqui, estamos fazendo a nossa gravação, eu vou interromper nossa gravação, que eu vou posteriormente estar disponibilizando para vocês lá no Pincel Atômico e no meu canal do YouTube, e volto para falar aqui com todo mundo que está ao vivo, combinado? Deixa eu só me despedir, encerrar a gravação.
Para você que está aqui assistindo em algum outro momento, seja no meu canal do YouTube, muito obrigado, seja lá no Pincel Atômico, na nossa sala de aula da Prominas, muito obrigado por ter passado esse período aqui comigo, com seus colegas que aqui estiveram ao vivo. Sua participação é sempre fundamental. Nós nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu essa aula. Nos vemos em outros momentos. Fiquem com Deus. Um grande abraço.